Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Consolo na fornalha da aflição. Sermão número 662, pregado na manhã de domingo, 26 de novembro de 1865, por Charles Haddon Spurgeon, no Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres, Inglaterra. Ele respondeu e disse: Eis que vejo 4 homens soltos, andando no meio do fogo, e eles não têm nenhum dano, e a forma do quarto é como o Filho de Deus. Daniel 3, 25. A narrativa da gloriosa ousadia e maravilhosa libertação dos 3 santos filhos de Deus, ou melhor, campeões, é bem calculada para excitar nas mentes dos crentes firmeza e coragem em defender a verdade nos dentes da tirania e nas próprias mandíbulas da morte. Que os jovens, especialmente, visto que eram jovens, aprendam com seu exemplo tanto em questões de fé no Evangelho, quanto em questões de integridade nos negócios, a nunca sacrificar suas consciências. Perca tudo ao invés de perder sua integridade. E quando tudo mais se for, ainda se apegue a uma consciência limpa como a joia mais rara que pode adornar o peito de um mortal. Não seria perda de tempo para o pregador passar meia dúzia de manhãs insistindo repetidas vezes na necessidade de o cristão ser universal e constantemente obediente aos ditames de sua consciência cativa à palavra de Deus, pois esta é uma época que exige forte independência e severa adesão à verdade. Quanto a si, a mais severa precisão da integridade se tornará a melhor política ou não, não importarei de discutir. Estou falando agora, não para homens guiados pelo fogo fato da política, mas pela estrela polar da luz divina, e imploro a eles que sigam o que é certo em todos os perigos. Quando você não vê nenhuma vantagem presente, então ande pela fé e não pela vista. Eu rogo a você, amado no Senhor Jesus Cristo, dê a meu Deus a honra de confiar nele quando se trata de questões de perda por causa do princípio, por causa da verdade. Veja se ele será seu devedor. Veja se ele nem mesmo nesta vida prova sua palavra, que a piedade é grande ganho, e que aqueles que buscam primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Observe, se na providência de Deus for o caso de você ser e continuar sendo um perdedor por consciência, você descobrirá que se o Senhor não lhe pagar de volta na prata da prosperidade terrena, ele cumprirá sua promessa no ouro da alegria espiritual. E gostaria que você se lembrasse de que a vida de um homem não consiste na abundância daquilo que ele possui. Ter uma consciência limpa, usar um espírito inocente, ter um coração sem ofensas são riquezas maiores do que as minas de Ofir poderiam render, ou o tráfico de Tiro poderia ganhar. Melhor é um jantar de ervas e legumes onde está o amor do que um boi assado onde a contenda está no interior dele. 1 quilo de tranquilidade e paz com Deus vale mais do que 1 tonelada de ouro. E uma gota de inocência é melhor do que um mar de bajulação. Queime, cristão, se chegar a isso, mas nunca se desvie do caminho certo. Morra, mas nunca negue a verdade. Perca tudo para comprar a verdade, mas não a venda, mesmo que o preço fosse o tesouro e a honra de todo o mundo. Pois que proveita um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mas meu propósito particular ao me referir à narrativa hoje não era usar tudo isso como um incentivo para os jovens cristãos, como um conselho sério, embora eu confesse que me sinta muito inclinado a fazê-lo. Mas eu tenho este verso em minha mente, em que o déspota, atônito, viu suas últimas vítimas sobrevivendo silenciosamente às chamas que ele pretendia que fossem destruídas imediatamente. Desejo usar sua exclamação
como consolo para os cristãos aflitos em todos os lugares. Concentre então seus pensamentos nas palavras diante de nós e que o Espírito Santo seja nosso instrutor. Onde normalmente o povo de Deus está? No texto encontramos 3 deles em uma fornalha de fogo ardente. E por mais singular que isso possa ser literalmente, não é algo extraordinário espiritualmente. Pois, para dizer a verdade, é o lugar usual onde os santos são encontrados. Os antigos diziam que a salamandra vivia no fogo. O mesmo pode ser dito do cristão sem qualquer fábula. A igreja antiga, em uma metáfora favorita, se descrevia como um navio. Onde deveria estar o navio, senão no mar? Agora, o mar é um elemento instável, frequentemente atormentado por tempestades. É um mar agitado que não pode descansar. E assim o cristão acha que esta vida mortal está longe de ser suave e raramente resolvida. É bastante surpreendente quando um cristão não está em julgamento, em provações, pois para os errantes no deserto, o desconforto e a necessidade serão naturalmente a regra e não a exceção. É através de muita tribulação que herdamos o reino. Não há vida tão alegre quanto a de um homem destinado à cidade celestial. E por outro lado, não há vida que envolva tanto conflito quanto a vida de um peregrino aos céus. As fornalhas nos quais os cristãos são lançados são de vários tipos. Talvez possamos dividi-las em 3 grupos. Primeiro, há a fornalha que os homens acendem. Como se não houvesse miséria suficiente no mundo, os homens são os maiores atormentadores de seus semelhantes. Os elementos em toda a sua fúria, os animais selvagens em toda a sua ferocidade, e a fome e a pestilência em todos os seus horrores, dificilmente provaram tais inimigos para um homem como os próprios homens foram. A animosidade religiosa é sempre o pior de todos os ódios e incita aos atos mais diabólicos. A perseguição é tão impiedosa quanto a morte e tão cruel quanto a sepultura. O crente em Jesus, que é de um povo contra quem se fala em todos os lugares, deve esperar ser lançado na fornalha da perseguição por seus semelhantes. Se o mundo te odeia, diz nosso Senhor, ele me odiou antes de te odiar. Se você fosse do mundo, o mundo amaria o que é seu. Mas porque você não é do mundo, mas eu te escolhi do mundo, por isso o mundo te odeia. Alguns supõem que essas palavras estão desatualizadas, palavras antiquadas, palavras que se referem apenas aos tempos apostólicos. Eu respondo, você está fora da fé apostólica, ou então você as acharia dolorosamente ainda de pé em toda a sua força. Às vezes, o cristão sente o calor da fornalha da perseguição aberta. Que multidões de santos subiram aos céus como Elias, em uma carruagem de fogo. Seus espíritos seráficos encontraram um caminho seguro para os céus através das chamas, pois foram guardados por espíritos ministradores que Deus fez como chamas de fogo. Milhares dos preciosos filhos de Sião foram deixados para apodrecerem em masmorras, ou foram mortos na encosta da montanha, ou pereceram na penúria e carência. E até hoje há muitos que suportam provações de zombaria cruel e são de várias maneiras dolorosas levados a carregar a cruz. Pois se alguém quer viver piedosamente em Cristo Jesus, ele deve sofrer perseguição. Outra fornalha é a da opressão. Na fornalha de ferro do Egito, os filhos de Israel foram obrigados a fazer na dura escravidão tijolos e argamassa. E sem dúvida, muitos do povo de Deus estão em posições em que são pouco melhores do que escravos. A opressão está longe de estar morta. Sobre a forma mais livre de governo, há sempre a possibilidade de os chefes de família e os donos dos estabelecimentos praticarem a opressão mais pungente contra aqueles de quem não gostam. E sem dúvida, muitos espíritos escolhidos ainda são pisados como a palha é pisada no montouro. Há também a fornalha da calúnia. A fruta mais madura será bicada no máximo pelos pássaros. Aqueles que têm a maior parte da imagem de Deus terão a maior parte do desprezo do mundo. Não espere que o mundo fale bem de vocês, pois nunca deu uma boa palavra ao seu mestre.
O discípulo estará acima do seu mestre ou o servo acima do seu senhor? Espere ser mal compreendido. Essa é a enfermidade do homem. Espere ser deturpado. Esse é o ódio intencional. Um esforço muito árduo está sendo feito agora mesmo para marcar nossa denominação com o famoso SS, que era a antiga marca do puritano, semeador da sedição. Essa calúnia é muito antiga, pois nos dias de Neemias a acusação dizia: esta cidade de Jerusalém antiga fez sedição contra reis. E esta é a acusação agora contra nossos missionários, e de fato todos nós, de que somos cúmplices com aqueles que incitam o povo à sedição. Senhores, não devemos negar o fato de que somos sempre rápidos em reivindicar as liberdades de todos os homens, e somos pouco dados a bajuladores tiranos, seja na Jamaica ou em qualquer outro lugar. Pelo contrário, nosso testemunho é muito alto e claro de que há um Senhor que executará justiça e julgamento para todos os oprimidos. Odiamos o pisoteamento dos necessitados e abominamos a carnificina em massa, tanto quanto perpetrada por ingleses, quanto quando colocada à porta dos turcos ou russos. E por mais fora de moda que seja, mantemos a opinião de que a liberdade é o direito inato de todos os homens. Não apenas a liberdade que permite que seu pescoço fique livre de uma corrente, mas a liberdade que permite o exercício de todos os seus direitos como ser humano. A humanidade sofredora deve ser ajudada, mantida e protegida, mesmo quando usa o tom de ébano. E o erro arbitrário deve ser acusado, mesmo quando o negro muito desprezado é a sua vítima. Isso deve ser a nossa prioridade. Nunca é demais lamentar que as terríveis paixões excitadas por anos de erros tenham levado a um tumulto tão feroz e cruel. Mas devemos lembrar que a opressão enlouquece até os sábios. E, na justiça, devemos colocar o ônus do surto não apenas à porta daqueles homens infelizes e insultos que foram incitados a essa demonstração apaixonada de ira, mas devemos dar a maior medida de culpa aos homens de posição, riqueza e educação que colocaram pesados fardos sobre essas pessoas e se recusaram a ouvir seus gritos sinceros e atender suas demandas justificáveis. A vingança infernal de seus inimigos quase me exonera até mesmo desta palavra de desculpa, pois só ela é prova suficiente do espírito que dominou a raça negra e obrigou as infelizes vítimas a se levantarem contra ela de maneira justa. Mas é claro, como sempre, que a Igreja de Deus será colocada muitas vezes como bode expiatório para os ofensores. Somos amigos da liberdade, mas nunca ensinamos rebelião. Nos esforçamos por implantar princípios viris de independência e liberdade, mas colocamos lado a lado os gentis preceitos do amoroso Jesus. No entanto, vemos escândalos de todo tipo que esperamos receber e serem lançados sobre nós, e não os consideramos estranhos quando acontecem conosco. Em segundo lugar, há uma fornalha que Satanás sopra com 3 grandes foles. Alguns de vocês já estiveram nela. É difícil de suportar, pois o príncipe das potestades do ar tem grande domínio sobre os espíritos humanos. Ele conhece nossos pontos fracos e pode atacar de modo a nos cortar muito rapidamente. Ele atiça o fogo com a explosão da tentação. O maligno conhece nossos pecados que nos assediam, nossas enfermidades de temperamento e como podemos ser mais prontamente provocados. Ele sabe como adequar sua isca ao seu peixe e sua armadilha ao seu pássaro. Às vezes, o cristão mais fervoroso será compelido a clamar: meus passos quase se foram, meus pés quase escorregaram. O Salvador passou por esta fornalha no deserto e foi 3 vezes tentado pelo diabo. E no deserto desta vida, o povo de Deus frequentemente experimenta a tentação do tipo mais horrível. Então ele trabalha o segundo fole de acusação. Ele sussurra no ouvido: seus pecados destruíram você. O Senhor te abandonou completamente. Seu Deus não será mais misericordioso. Ele nos diz que somos hipócritas, que nossas experiências foram fantasiosas, que nossa fé é mera presunção, que nossa glória tem sido um orgulho hediondo, e os próprios pecados que, como tentador,
Ele mesmo nos incitou a cometer, ele traz contra nós quando ele assume seu personagem favorito de o acusador dos irmãos. A menos que sejamos graciosamente confortados sob o ataque do leão que ruge, estaremos quase prontos para desistir de toda a esperança. Então, neste momento, ele nos encherá de sugestões de blasfêmias, murmuração e reclamação com o Senhor. Pois enquanto nos atormenta com insinuações, ele tem um jeito de proferir coisas sujas contra Deus e depois lançá-las em nossos corações como se fossem nossas. Ele pode semear a semente infernal da blasfêmia em nossas almas e depois nos dizer que essas são as plantas nativas de nossos próprios corações. Ele coloca sua prole negra à nossa porta, como se fossem nossos próprios filhos nascidos em casa. E isso às vezes é muito difícil de suportar. Quando maldições contra Deus e seu Cristo virão através de nossa alma, e embora as odiemos com ódio perfeito, ainda assim não podemos nos livrar delas. Em terceiro lugar, há uma fornalha que o próprio Deus prepara para o seu povo. Existe a fornalha da dor física. Quão rápido o homem forte é derrubado. Nós que nos regozijamos com a saúde, somos em alguns momentos feitos para chorar e gemer, não apenas em fraqueza, mas em dor e angústia. Só pensa pouco na dor quem é estranho a ela. Uma fornalha ainda pior talvez seja a do luto. A criança adoece, a esposa está gradualmente declinando, o marido é ferido com um derrame, amigo após amigo vai embora, enquanto estrela por estrela escurece. Clamamos amargamente com Jó: amante e amigo, afastaste de mim, e tudo conhecido está em trevas. Então, somado a isso, se acumularão sobre nós perdas e sofrimentos temporais. O negócio que pensávamos enriquecer empobrece. Nós construímos a casa, mas a providência a derruba com as duas mãos. Içamos a vela e procuramos avançar, mas somos levados por um vento contrário para longe do porto desejado. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Não posso multiplicar a descrição dessas cruzes que nosso Pai Celestial, em sua misteriosa providência, coloca sobre os seus amados. Certo é que, como as ondas do mar, as gotas de chuva, as areias do deserto e as folhas da floresta, as dores do povo do Senhor são inumeráveis. No calor central do fogo, o Senhor lança seus santos. E observe isso, ele os lança lá porque eles são o seu próprio povo amado e querido. Não vejo o ourives colocando a escória na fornalha. Qual seria a vantagem disso? Seria um desperdício de combustível e mão de obra. Mas ele enfia o cadinho cheio de ouro na parte mais quente do fogo e empilha carvões até o calor ficar terrível. Alguns de vocês não têm cruzes. Você é como Moabe, estabelecido em suas borras. Você não é esvaziado de vaso em vaso, porque você é réprobo, e Deus não se importa com você. Mas o ouro puro é colocado na fornalha para torná-lo ainda mais puro. Como a prata é purificada 7 vezes em uma fornalha de terra, simplesmente porque é prata, assim os santos são afligidos por causa de sua preciosidade aos olhos do Senhor. Os homens não se esforçarão tanto para purificar o ferro quanto com a prata, pois quando o ferro é levado a um grau tolerável de pureza, funciona bem. Mas a prata deve ser duplamente refinada, até que não reste nenhuma escória. Os homens não cortam pedras comuns na roda do lapidário, mas o diamante deve ser vexado novamente, com cortes afiados, e é da mesma forma que Deus faz com seus filhos amados. O contexto nos lembra que às vezes o cristão é exposto a provações muito peculiares. A fornalha foi aquecida 7 vezes mais. Estava quente o suficiente quando aquecida uma vez. Mas suponho que Nabucodonosor tinha piche e alcatrão e todos os tipos de combustíveis lançados para fazê-la arder com maior veemência. Verdadeiramente, às vezes, o Senhor parece tratar assim com seu povo. É um calor peculiarmente feroz que os cerca. E eles clamam: certamente sou o homem que viu a aflição. Posso ter precedência sobre todos os outros no reino da tristeza. Não é assim, lembre-se,
pois os príncipes se sentaram no portão do rei com suas cabeças cobertas de cinzas, e os melhores homens que comem pão à mesa de Jeová neste dia tiveram que dizer: Tu nos encheste de abisinto e quebraste nossos dentes com pedras de cascalho. O caminho da tristeza é bem frequentado, batido e trilhado por hostes dos escolhidos de Deus, que descobriram que o caminho da tristeza, e esse caminho sozinho, leva ao lugar onde a tristeza é desconhecida. Não gosto de deixar este ponto sem observar também que esses campeões sagrados ficaram indefesos quando foram jogados na fornalha. Eles foram amarrados, e muitos de nós foram amarrados também, de modo que não podíamos levantar a mão ou o pé para ajudar a nós mesmos. Eles caíram, disse, no meio da fornalha. E muitas vezes uma espécie de desmaio atinge os santos de Deus no início dos seus problemas. Os mesmos problemas em que depois eles podem se alegrar, pois o presente os enche de peso e eles caem amarrados no meio da fornalha. Situação bastante difícil de se estar. Quem não estremece com isso? Certamente nenhum de nós a escolheria. Mas não temos escolha. Devemos dizer junto com Davi: Tu deves escolher minha herança, meu caminho e meu destino. Se o Senhor decidir escolhê-lo para nós entre as brasas de fogo, é o Senhor, que Ele faça o que lhe parecer bem. Onde Jeová coloca seus santos, eles estão seguros na realidade, embora expostos à destruição apenas na aparência. Esse é o lugar onde frequentemente o povo de Deus está, mas ele não está só. Ele respondeu e disse: Eis que vejo 4 homens soltos andando no meio do fogo, e eles não têm nenhum dano, e a forma do quarto é como o Filho de Deus. O que um filho de Deus perde no meio da fornalha da aflição? Olhe para o texto e ficará claro para você que eles perderam alguma coisa. Sadraque, Mesaque e Abednego perderam alguma coisa no fogo. Não seus turbantes, não seus casacos, nem seus sapatos, nem um fio de cabelo de suas cabeças ou barbas. Não. Então o que eles perderam? Ora, eles perderam suas cordas lá. Observe, nós lançamos 3 homens amarrados no meio do fogo. Eis que vejo 4 homens soltos andando no meio do fogo. O fogo não os feriu, mas rompeu suas amarras. Abençoada a perda é esta. As perdas de um verdadeiro cristão são ganhos em outra forma. Agora, amados, observem isso com cuidado, que muitos dos servos de Deus nunca conhecem a plenitude da liberdade espiritual até que sejam lançados no meio da fornalha. Muitos deles são amarrados e agrilhoados até entrarem na chama, e a chama consome os laços e as cordas em que eles estavam dispostos a serem mantidos cativos. Como ouro puro que não perde nada além da sua escória no fogo, como ferro que não perde nada além da sua ferrugem na fornalha. Assim é o cristão, ele perde o que está feliz em perder, e sua perda é um ganho abençoado. Devo mostrar-lhe alguns dos laços que Deus afrouxa para o seu povo ou em seu povo quando eles estão no fogo do ódio humano. Às vezes, ele rompe as cordas do medo do homem e do desejo de agradar ao homem. Martim Lutero, ouso dizer, como outros homens, tinha algum respeito por seu próprio caráter e alguma reverência pela opinião pública, e poderia estar disposto a prestar alguma deferência ao aprendizado e à autoridade da época, os quais prestaram sua ajuda ao antigo sistema de Roma. Mas em uma hora feliz, o Papa excomungou o encrenqueiro alemão. Tudo está bem para Lutero agora. Seu curso é claro e límpido diante do seu rosto. Ele não deve, doravante, conciliar ou sonhar com paz. Agora, seus laços estão quebrados no meio da fornalha. Ele queima a bula do Papa e troveja. O Papa de Roma excomunga Martim Lutero e eu, Martim Lutero, excomungo o Papa de Roma. O mundo me odeia e não há amor perdido entre nós, pois eu o estimo tanto quanto ele me estima. Guerra à faca, diz ele. O homem nunca foi claro até que o mundo o expulsou. É uma coisa esplêndida correr o desafio de tanto desprezo, que a alma se endurece com uma forte consciência de que o direito não é mais desprezível porque seu amigo pode ser desprezado. Por que, você diz,
É assim que sou tratado pela declaração da verdade. Eu estava inclinado a conciliar e ceder, mas depois disso, nunca mais. Você soltou minhas amarras. Quando o homem fez o seu pior, como Nabucodonosor fez neste caso, por que então Sadraque, Mesaque e Abednego puderam dizer? O que mais ele poderia fazer? Ele nos jogou em uma fornalha ardente, aquecida 7 vezes mais. Ele fez o seu pior. E agora, o que temos a temer? Quando a perseguição se alastra, é maravilhosa a liberdade que dá ao Filho de Deus. Nunca uma língua mais livre do que a de Lutero se viu. Nunca uma boca mais corajosa do que a de John Knox. Nunca um discurso mais ousado do que o de João Calvino. Nunca um coração mais corajoso do que aquele que palpitava sob as costelas de Wycliffe. Nunca um homem que pudesse confrontar o papado com mais ousadia do que John Bradford ou Rudy Lightman. Mas sob Deus, esses homens deviam sua liberdade de expressão e liberdade de consciência ao fato de que o mundo os expulsou de toda esperança de seu favor, e assim soltou seus laços. Novamente, quando Satanás nos coloca na fornalha, muitas vezes ele é o meio de quebrar os laços. Quantos cristãos estão presos pelos laços de molduras e sentimentos? Os laços de dependência de algo interior, em vez de descansar em Cristo, o grande sacrifício. Quando o diabo vem com suas tentações afiadas, ele ruge: vocês não são filhos de Deus. Por quê? O que então? Ora, então vamos imediatamente a Cristo para olhar e ver o fluir do seu precioso sangue e confiar nele exatamente como fizemos no início. A fornalha que ele acendeu acaba por nos libertar mais. E agora, o que dizer de molduras e sentimentos? E as emoções internas? Ora, estamos tão satisfeitos com aquele trabalho acabado no madeiro, no Calvário, que não sentimos mais os laços da dúvida e do medo. Agora somos livres porque viemos para viver em Cristo e não em nós mesmos. As tentações ferozes podem ser como as ondas que levam o marinheiro a uma rocha. Elas podem nos levar para mais perto de Cristo. É um vento ruim que naturalmente não faz bem a ninguém. Mas o pior vento que Satanás pode enviar sopra o bem no cristão, porque o leva para mais perto do seu Senhor. A tentação é uma grande bênção quando afrouxa nossos laços de autoconfiança e dependência de estruturas e sentimentos. Quanto às aflições que Deus envia, elas não soltam nossas amarras. Queridos, dúvidas e medos são muito mais comuns para nós no meio do trabalho e dos negócios do que quando somos deixados no lado, na cama, pela doença. Não sei como vocês o encontraram, mas é assim. Quando estou fraco, então sou forte. Muitos crentes cantam mais docemente quando a providência corta suas asas ou os coloca em uma gaiola. Eles são muito mudos e seu coração para com o Senhor é muito pesado até que eles se envolvam em grandes problemas. Então sua fé revive, sua esperança retorna, seu amor brilha e eles cantam louvores a Deus no meio do fogo. Vocês, queridos, não experimentaram frequentemente que problemas cortam as cordas que nos prendem à terra? Quando o Senhor tira uma criança, há um laço a menos para prender ao mundo e um laço a mais para atrair para o céu. Deus libertou você dos laços da idolatria, removendo sua querida. Você não pode mais idolatrar seu pequeno, pois ele foi tirado. Quando o dinheiro desaparece e os negócios vão mal, frequentamos mais as reuniões de oração e o aposento secreto da oração, e lemos mais a Bíblia. Somos levados por todas as tribulações para longe da terra. Se tudo correu bem conosco, então somos tentados a começar a dizer: alma, fique à vontade, coma, beba e descanse. Mas quando as coisas vão mal conosco, então queremos ir embora. Quando a árvore treme, o pássaro não fica no ninho, mas levanta as asas e voa. Feliz problema que afrouxa nossos cuidados com o mundo, com a vida, com a terra. Dê-lhe alguns dias de dor aguda em um leito de doença, e você não amará a vida tanto quanto ama agora. Você começará a dizer: deixe-me ir embora. Ora, até o egoísmo faz você desejar isso. Então, você pode entender o que Davi quis dizer quando disse que seu coração e sua carne clamaram por Deus. É difícil fazer a carne clamar por Deus, mas se você beliscar bem,
girar o parafuso um pouco mais, apenas esticá-la um pouco mais na prateleira, a carne muda, nascida na terra, começará a gritar que pode afastar-se e deixar a dor e a doença para trás. Assim eu mostrei a você, embora muito brevemente, pois o tempo nos falta, que os santos perdem algo na fornalha que eles estão felizes em perder. Eles são lançados, atados, amarrados, mas em meio às brasas incandescentes, eles são postos em liberdade. O que os santos fazem na fornalha? Eis que vejo 4 homens soltos andando no meio do fogo, andando. Veja aqueles jardins tão deliciosamente dispostos, com paisagens variadas, fontes ondulantes, flores coradas e ervas odoríferas, com mandris silenciosos aqui e ali, e assentos reclináveis macios, e ali com a voz de jovens e donzelas alegres. Veja essa perspectiva justa. Vire aqui uma fornalha ardente, tão ferozmente aquecida que os olhos parecem ter queimado das órbitas ao olhar para ela, e o calor fervente jorra como se o velho sol tivesse encontrado uma casa na terra. No entanto, há 4 homens andando à vontade, e há maior alegria enquanto caminham entre aquelas chamas sulfúricas, maior alegria em seus espíritos do que naqueles jovens e donzelas que caminham entre as flores. Eles estão andando, é um símbolo de alegria, de tranquilidade, de paz, de descanso, não esvoaçando como fantasmas inquietos, como se fossem espíritos desencarnados atravessando a chama, mas eles estão andando com passos reais, pisando em brasas como se fossem rosas, e cheirando as chamas sulfúricas como se elas produzissem nada além de perfume aromático. Enoque andava com Deus, é o ritmo do cristão, é o seu ritmo geral. Ele às vezes corre, mas seu ritmo geral é andar com Deus, andar no Espírito. E você percebe que esses bons homens não aceleraram o ritmo e não o diminuíram. Eles continuaram a andar como costumavam fazer. Eles tinham a mesma santa calma e paz de espírito que desfrutavam em outros lugares. Sua caminhada mostra não apenas sua liberdade, sua felicidade, seu prazer e sua calma, mas mostra sua força. Seus tendões não estavam quebrados, eles estavam andando. Às vezes, o povo de Deus, como Jacó no riacho Jaboque, para e é ferido na sua coxa e anda manco para o resto da vida. Mas eu acho que é apenas um pequeno problema para os crentes coxos. Um julgamento maior os corrigirá novamente. Uma torrente de problemas pode quase derrubar um crente, mas uma enxurrada de provações o fará subir como a arca subiu mais perto do céu. Esses homens não andavam mancando, eles estavam andando no meio do fogo. Agora, para a explicação de tudo isso, volte-se para as biografias de qualquer um dos santos de Deus. Há um antigo volume escocês intitulado Naphtali. São as vidas daquele povo de Deus que arriscaram sua vida até a morte nos lugares altos do campo. Agora, se você ler Naphtali, descobrirá que a maior alegria que jamais poderia ter sido conhecida nesta vida mortal foi desfrutada pelos Covenanters, entre os musgos e as cavernas, e nas encostas da Escócia. Há outro velho livro abençoado que costumava ser acorrentado nas igrejas lado a lado com a Bíblia. Quero dizer, o Livro dos Mártires, de Foxe. Cada família deve ter uma cópia, ilustrada com fotos para as crianças verem. E se você ler o Livro dos Mártires de Foxe, verá claramente que havia mais alegria na mina de carvão do velho Bonner e na torre dos Lollardos do que nos palácios que os reis conheceram. Os mártires sentiram um céu de alegria enquanto sofriam uma dor infernal. Um certo Samuel foi mantido faminto por semanas, recebendo pão e água alternadamente. 3 ou 4 bocados de pão por dia e nenhuma água. E no dia seguinte, algumas colheres de água e nada de pão. Depois de algum tempo, em tal estado, ele caiu em um perfeito elísio de deleite. Ele pensou ter ouvido um anjo dizer a ele: Samuel, você sofreu tanto e jejuou por causa do seu Senhor. Em breve, você deve festejar com ele acima. Enquanto isso, você deve festejar com ele abaixo em sua alma. Muitos e muitos filhos de Deus tiveram uma experiência manifestando tão claramente
a bondade do Senhor assim. Sim, eles estavam andando no meio da fornalha. Veja Paulo e Silas com seus pés no tronco e suas pobres costas sangrando no chão de pedra dura e úmida do calabouço romano em Filipos. E ainda assim eles cantam, e os prisioneiros os ouvem. Ora, eu acho que eu teria estado com Paulo e Silas, como com Pedro quando ele estava na montanha. De qualquer forma, os 3 santos filhos poderiam ter dito ao quarto, que era o seu consolador e companheiro, o que Pedro disse ao seu Senhor: Senhor, é bom estar aqui. Vamos construir 3 tabernáculos e habitar sob o teto ardente desses ramos de fogo, pois é feliz estar onde tu estás, embora esteja na fornalha de Nabucodonosor. E o que, queridos? Eles não perderam lá. O texto diz: e eles não sofreram nenhum dano. Eles não perderam nada lá. Mas podemos dizer primeiro que seus corpos não foram feridos. O Filho de Deus não perde na fornalha nada de si mesmo que valha a pena guardar. Ele não perde sua vida espiritual. Isso é imortal. Ele não perde suas graças. Ele as refina e multiplica. E o brilho delas é melhor visto pela luz da fornalha. Os dons de Deus, os dons do Espírito Santo para o cristão, não são tirados pelas mãos do fogo. O cristão não perde suas vestes ali. Você vê esta cena? Eles não perderam seus turbantes e seus sapatos e seus casacos. Não estavam sequer chamuscados, nem havia cheiro de fogo sobre eles. É assim com o cristão. Sua vestimenta é a bela vestimenta que o próprio Cristo forjou em sua vida e que ele tingiu na púrpura do seu próprio sangue. Isso envolve o cristão como seu manto imperecível de glória e beleza. Como dizem os versos, este manto sagrado o mesmo perdura, quando a natureza arruinada afunda em anos. Nenhuma idade pode mudar seu tom glorioso, o manto de Cristo é sempre novo. Como não foi ferido pela idade, nem traça, nem verme, nem mofo, também não pode ser tocado pelo fogo. Quando o santo subir ao céu, vestindo a justiça de Cristo, e a pergunta for feita: quem são estes? À medida que os espíritos se reúnem em torno deles, não haverá vestígio sobre eles de qualquer perseguição ou sofrimento pelos quais foram obrigados a passar. Não haverá nenhum cheiro do fogo. O cristão nunca perde um grão do seu tesouro quando passa pela fornalha. De fato, para resumir em uma palavra, ele não perde nada. A imperatriz ameaçou banir Crisóstomo. Isso você não pode fazer, disse ele, pois meu país está em todos os climas, em todos os lugares, mas eu vou levar seus bens. Não, disse ele, isso você não pode fazer, pois sou um pobre ministro de Cristo e não tenho bem nenhum. Então, disse ela, eu tirarei sua liberdade. Isso você não pode fazer, pois as barras de ferro não podem confinar um espírito livre. Então eu vou tirar a tua vida, disse ela. Isso você não pode fazer, disse ele. Você, na verdade, me dará mais da vida eterna, da qual você não pode sequer tocar. A imperatriz achou melhor deixar o homem em paz. Ela não poderia fazer mal a ele. Então é melhor que o inimigo deixe o Filho de Deus em paz, pois aquele que chuta contra o povo de Deus apenas chuta com os pés descalços contra os grilhões, contra os aguilhões. E como o boi ferido com o aguilhão só se machuca quando chuta e luta contra ele, assim será com todos os que tocarem os santos do Deus vivo. Eles não estão feridos e eles nunca serão. Agora, é difícil para alguns de vocês pensar que este será o caso, mas assim será com todos vocês que realmente depositam sua confiança em Jesus Cristo. Meus irmãos, eu sei que vocês temem aquela fornalha. Quem não temeria? Mas coragem, coragem, coragem. O Senhor que permite que essa fornalha seja aquecida, irá preservá-lo nela. Portanto, não fique desanimado. Você gostaria de viver uma vida para ter alguma história para contar quando você subir ao céu? Você não ficaria em silêncio lá, chegando à glória sem nenhuma aventura para narrar diante do trono? Agora, você não pode ser ilustre sem conflito. Você não pode ser um conquistador sem lutar. Você não pode, de forma alguma, ter algo para testemunhar a glória de Deus, a menos que você teste e experimente as promessas e a fidelidade do Altíssimo. E onde você pode fazer isso, exceto
na fornalha da aflição, tenha coragem então. As chamas não te machucarão, elas foram projetadas para destruir a tua escória e teu ouro fino refinar. A última e talvez a parte mais agradável do texto é: quem estava com eles na fornalha? Houve um quarto, e ele era tão brilhante e glorioso que até os olhos pagãos de Nabucodonosor podiam discernir um brilho sobrenatural sobre ele. O quarto, disse ele, é como o Filho de Deus. Que aparência Cristo assumiu, eu não posso dizer, que foi reconhecível por aquele monarca pagão, mas suponho que ele pareceu em um grau de glória em que ele se mostrou a seu servo João no Apocalipse. E tal foi o esplendor excessivo e o brilho, o ar divino que o cercava, o brilho de seus olhos e o esplendor do seu andar, enquanto ele andava sobre o fogo com os três, que mesmo Nabucodonosor não podia deixar de dizer que ele era como Filho de Deus. Amado, você deve entrar na fornalha se quiser ter o relacionamento mais próximo e mais querido com Cristo Jesus. Sempre que o Senhor aparece, é para o seu povo quando está em uma postura militante. Moisés viu Deus em Horebe, mas foi em uma sarça ardente. Josué o viu, mas foi com uma espada desembainhada na mão, para mostrar que seu povo ainda era um povo militante. E aqui, onde os santos viram seu Salvador, foi como ele mesmo estando na fornalha. O pensamento mais rico que um cristão talvez possa viver é este: Cristo está na fornalha com ele. Quando você sofre, Cristo sofre. Nenhum membro do corpo pode sentir dor sem que a cabeça suporte sua porção. E assim você, um membro do corpo de Cristo, em cada dor que você sente, dói na cabeça, Cristo Jesus. Como diz Richard Baxter, Cristo não nos leva por quarto mais escuro do que ele já passou antes. E alguém poderia melhorar isso e dizer: ele não nos leva através de salas tão escuras que ele não esteja lá na escuridão, e torna essa escuridão, pela sua presença, luz, animando e alegrando nossos corações. Eu sei que para o mundano isso parece um conforto muito pobre, mas se você nunca bebeu este vinho, não pode julgar seu sabor. Se o rei nunca o acolheu em sua casa de banquetes, e seu estandarte sobre você nunca foi o amor, se ele nunca o beijou com os beijos de sua boca, se ele nunca lhe disse: eu sou teu e você é meu, ora, não se pode esperar que você saiba o que não experimentou. Mas aquele que uma vez bebeu do poço de Belém, arriscaria a sua vida para poder beber novamente. Estaria disposto a passar pela fornalha, embora estivesse 70.000 vezes mais quente, para que pudesse ver mais uma vez aquele Filho de Deus, o quarto brilhante que pisou as brasas. A presença de Cristo é a alegria mais brilhante sob as estrelas. Ó cristão, busque-o, não se contente sem ele, e você o terá. Um pensamento muito feliz começa a reivindicar expressões antes do encerramento desse discurso. Eu não gosto de encerrar com isso, e ainda assim a fidelidade exige que eu o pronuncie. O que deve ser lançado naquela fornalha ardente sem Cristo nela? O que deve ser habitar com chamas eternas? O coração bate forte ao pensar nos 3 pobres homens sendo jogados naquela fornalha de Nabucodonosor, com seu piche flamejante e betume subindo suas serpentinas de chamas, como se fosse incendiar os céus. No entanto, aquele fogo não podia tocar naqueles 3 jovens. Não estava consumindo eles a sua chama. Meus ouvintes, estejam avisados. Há alguém que é um fogo consumidor, e uma vez que o deixe inflamar em ira, ninguém pode livrá-lo. Nosso Deus, nos dizem, nosso Deus é um fogo consumidor. Chegará o dia que queimará como um forno, e os orgulhosos e os que praticam mal serão como restolho, e toda alma na terra que não crê em Cristo Jesus será lançado naquela fornalha de fogo. Esta é a segunda morte. Acautelai-vos, vós que vos esqueceis de Deus, para que os fogos eternos de Tofete não se acendam sobre vós, porque a sua chama sonda as juntas e medulas, e incendeia a alma com tormento. Para vocês, meus ouvintes, que muitas vezes ouviram o Evangelho, mas o ouviram em vão, para vocês a fornalha da ira divina será aquecida 7 vezes mais, e você cairá amarrado no meio dela,
para nunca mais ser solto. E em vez de ter Cristo para estar com você e confortá-lo, você o verá sentado em seu trono, e seu olhar de relâmpago perpetuamente fará aquela chama queimar mais terrível e ainda mais terrível. Se você fosse jogado na fornalha de Nabucodonosor, tudo acabaria em um momento. Nem mesmo seus ossos seriam encontrados, mas a alma nunca morre. A punição dos ímpios é da mesma duração que a recompensa dos justos. A justiça sempre existirá na mente divina e sempre terá objetos sobre os quais se exibir. Se a alma morresse, o inferno não seria um inferno, pois haveria esperança. E assim, o elemento mais terrível de desesperança seria removido. Pecador, não sonhe em ser aniquilado, mas tema o fogo que nunca pode ser apagado, o verme que nunca morre. Está escrito na palavra de Deus que ele pode destruir tanto o corpo como a alma no inferno. Uma destruição que não equivale à aniquilação. Uma destruição de tudo o que é a verdadeira vida, mas que deixa a existência ainda intocada. Como dizem os versos, o que? Ser banido para sempre, permanecer na dor eterna sem fim, e ainda proibido de morrer, e ainda morrendo para sempre. Terrível de fato é tal condenação. Há uma segunda morte que passará a todos os ímpios, mas não é aniquilação. Pois assim como a morte não aniquila o corpo, a morte espiritual não aniquila a alma. Você perderá a vida, mas nunca a existência. Você permanecerá na morte perpétua. Mas ali está o Salvador, e como ele estava com o seu povo na fornalha, ele está perto de você hoje em misericórdia para livrá-lo de seus pecados. Ele chama você para deixar seus pecados e olhar para ele, e então você nunca morrerá. E nem sobre você a chama da ira se acenderá, porque seu poder foi gasto sobre ele mesmo. E ele sentiu a fornalha da ira divina e pisou as brasas incandescentes para cada alma que crê nele. Deus dê sua bênção a cada um de vocês, por amor a Jesus Cristo. Ele respondeu e disse: eis que vejo 4 homens soltos andando no meio do fogo, e eles não têm nenhum dano, e a forma do quarto é como o Filho de Deus. Daniel 3, 25.